Eurodólar em início de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar em início de semana, à segunda semana de dezembro, a aproximarmos do final do ano e a aproximarmos do Natal e com esta semana a ser uma semana de Reserva Federal dos Estados Unidos da América, ou seja, com a última reunião deste ano. Claro que os mercados provavelmente é isso que irão esperar esta semana, é exatamente por isso, pela Reserva Federal, não se espera grande movimento, digamos, aqui assim no Eurodólar, que tem já vindo a ter uma volatilidade muito moderada. Não acredito, portanto, que nesta altura vá aumentar essa mesma volatilidade, essa volatilidade antes de termos a Reserva Federal. Ainda assim, temos aqui algumas situações que poderão dar aqui assim alguma volatilidade adicional. Começámos hoje com a produção industrial alemã acima do esperado, que deu aqui assim alguns ganhos iniciais logo no euro, que acabam por estar a recuar já de imediato. Ainda vamos ter o indicador de confiança do investidor, o Sentix, também não deverá ter um grande impacto, e por hoje é tudo. Tivemos também já, e esses sim com mais impacto, talvez a mais longo prazo, Isabel Schnabel, que para já disse que se fosse chamada, ou se fosse convidada a presidente da Banco Central Europeu, que teria todo o gosto em aceitar, e por outro lado disse que se sentia confortável com o mercado a começar eventualmente a descontar uma eventual subida de taxa de juro na Reserva Federal, se após a próxima reunião, essa mesma dia 18 do Banco Central Europeu, as projeções do crescimento económico fossem revistas em alta por parte do Banco Central. Portanto, tudo isto aqui acaba por levar a mais ímpeto ganhador do euro, portanto, ganhos do euro, e, portanto, ganhos no euro-dólar, obviamente. De facto, esta semana, além da Reserva Federal, o mercado ainda vai estar a olhar amanhã, por exemplo, para os JOLTS, os pedidos os anúncios de novos empregos, as vagas de emprego, JOLTS, vão mostrar dados atrasados e dados mais atuais. Vamos ter também o índice de crescimento do emprego, mesmo antes da Reserva Federal, na própria quarta-feira. E depois na quinta-feira vamos ter, como sempre, os dados dos novos pedidos, os números semanais dos novos pedidos de subsídio de desemprego, que poderão também aqui assim dar mais algum ânimo ao mercado. Mas de facto vai ser o Fed, para já, que se espera que faça um corte de taxa de juros, mas esses comentários vou deixá-los para quarta-feira. Para já, para hoje, em termos fundamentais é tudo, e vamos aqui olhar para hoje já, para os gráficos, para um comentário mais técnico, por assim dizer. O que é que eu começo a ver? Olhei aqui já para o gráfico semanal. A semana passada tivemos aqui assim este teste à média móvel 21, das 21 semanas, continua. Essa média móvel está nos 1,1655. O mercado na semana passada, o Eurodólar, na semana passada teve uma vez mais uma volatilidade muito reduzida, em alta, é certo, mas com um intervalo entre 1,1589 e 1,1682 entre mínimo e máximo, ou seja, mais uma vez, uma semana bastante contida. Vamos ver o que é que esta semana vai dar. Eu acredito que vamos ter esta semana já a terminar acima da média móvel das 21 semanas, mas isso é uma coisa para vermos mais tarde. Para já vai continuar aqui assim dentro desta área de consolidação que estamos a ver, onde ao mesmo tempo
continuamos a ver aqui assim os dados, os indicadores de momento a manterem aquilo que têm mostrado anteriormente, portanto nada a acrescentar a não ser a manutenção desta área de consolidação de preços, onde o mercado aparentemente vai terminar o ano. Olhando para o gráfico diário, continuamos a ver esta área aqui assim a ser bastante difícil de superar. Estamos a falar de um 16,45, um 16,70, uma vez mais. A nuvem de Ishimoku ao dia de hoje está aqui nos 1,1620, que por acaso está também lá a média móvel 55, e acima os 1,1720, esta é a grande área, digamos, de resistência desta tendência ascendente que o euro-dólar tem tido nas últimas 2 semanas aproximadamente. Quando olhamos aqui para os indicadores de momento, continuamos a ver tanto o MACD como o RSI a confirmarem esta tendência ascendente do euro-dólar. O mesmo acontece com o gráfico a 4 horas, que eu coloquei, aliás, aqui assim esta linha de tendência ascendente. Temos aqui vários pontos a sustentar esta linha. O último foi este último mínimo aqui à volta dos 1,1630 aproximadamente. O preço continua em torno da média móvel de 21 deste gráfico a 4 horas, nos 1,1655, e mais uma vez aqui esta área de resistência a continuar a aguentar bastante o preço, os tais 1,1655, 1,1670, que eu tinha referido anteriormente no gráfico uma hora. O quebrar desta área vai dar então aqui os tais 1,1730. Já por outro lado, o break aqui desta tendência ascendente, como vemos esta linha, e com estes vários mínimos, temos que quebrar este mínimo aqui nos 1,1627, vamos lhe chamar um 26,30, e depois abaixo vamos ter novos níveis de referência, começar pela média móvel 55, que neste momento se encontra a um 16,17. Mais abaixo temos os tais 1,1605, aqui dado por esta linha de resistência, suporte agora fraco, e mais abaixo então a média móvel 200, neste gráfico a 4 horas, já abaixo dos 1,16, nos 1,1584. Quando olhamos para os indicadores de momento, eles continuam a dar um momento positivo, tanto o MACD como o RSI, que se encontram acima das linhas neutras, no entanto, com algum arrefecimento que poderão, digamos, indicar a continuação, inclusive, desta área que o euro-dólar tem feito aqui assim bastante, que é entre os 1,1640 basicamente e os 1,1680. Para terminar, e com o gráfico a uma hora em que vemos melhor essa situação, vemos que o preço terminou aqui nos tais 1,1680, o máximo da semana passada, 1,1682, tem vindo aqui a consolidar a estes níveis. Se recordam, na semana passada tinha indicado que provavelmente o preço deveria ficar dentro deste nível, ele veio um pouco mais abaixo, veio então fazer este tal mínimo a um 16,27, um 16,28, eu chamo-lhe mesmo um 26,30, e eu creio que o mercado provavelmente para o dia de hoje deverá manter este nível de preço, ou seja, entre os tais 1,1680 e os 1,1630. Um pouco mais curto, digamos, este intervalo, eu diria então que estes tais 1,1670 já testados aqui hoje, e este 1,1640 que eu tinha marcado já na semana passada. Para já o preço está aqui ainda dentro deste intervalo entre a média móvel 21 e média móvel 55, ou seja, num intervalo bastante curto, entre um 16,50 e um 16,55 na realidade, mas é natural que saia daqui, obviamente, e eu acredito que haja para já aqui um teste a este 1,1640 ou mesmo
vir aqui a um 16,30 antes de voltar então e vir testar outra vez níveis entre à volta dos 1,1660 ou 1,1670. Este é o meu cenário base para hoje, mas como sempre isto é apenas a minha opinião, a minha forma de ver o mercado, de interpretar os dados e interpretar os gráficos, não mais do que isso, não é qualquer recomendação de investimento. Eu olhando aqui para os indicadores de momento, o que me dão é de facto uma falta, neste momento, nesta altura, uma falta de momento mesmo, uma falta de ímpeto no par, tanto de forma ascendente como de forma descendente, o que me leva a acreditar então na tal situação que eu estou a referir, que é a continuação da consolidação nestes níveis. Bom, e para já é tudo. Desejo a todos o resto um bom dia, ótimos negócios, e eu para mim estarei por cá amanhã para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!